Pois é, nós estamos aqui com o doutor Cristiano Medina da Rocha, da CANAMA, né, da Câmara Nacional de Mediação e Arbitragens Associados, que está nos esclarecendo aí sobre uma lei muito importante que veio aí revolucionar o sistema jurídico e judicial no nosso país. E hoje esse bate-papo especial com o doutor Cristiano da CANAMA. Eu gostaria de saber do doutor Cristiano o que é a cláusula compromissória. Parece um nome difícil, mas eu queria que o senhor esclarecesse para os nossos telespectadores. Pois bem. Então, as partes elas podem participar desse procedimento arbitral manifestando essa vontade em virtude da autonomia de vontades antes do litígio surgir ou posteriormente. Então, essa cláusula compromissória ela é prevista na Lei 9307 de 96, 9307 de 96. É importante também aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre esse procedimento, que busquem essa lei, a Lei 9307 de 96. E ela nos traz ali a previsão da cláusula compromissória. O que seria essa cláusula compromissória? Na verdade, é um acordo que consta do próprio contrato firmado entre as partes. Então, as partes, elas, antes que surja o próprio litígio, elas colocam no seu contrato essa cláusula compromissória. E, em virtude disso, elas acabam elencando a arbitragem como uma forma de solução do possível litígio que surja posteriormente. Então, na cláusula compromissória, o indivíduo, as partes, elas acabam colocando ali a previsão da arbitragem e não vai elencar, por exemplo, o foro de Guarulhos para solucionar aquela contenda, aquele litígio que posteriormente pode surgir. E sim, eles acabam elencando o procedimento arbitral e já acabam, se for o caso, até indicando a própria CANAMA para figurar. É verdade. Eu gostaria até de lembrar para você, meu amigo, minha amiga que está em casa, nós que fazemos contratos, uns fazem mais, outros menos. Deveríamos fazer todos nós, sempre, né, doutor Cristiano? E você deve lembrar que no final do contrato lá, seja um contrato de locação de imóvel, seja um contrato entre as partes, a gente declara que elegemos o Fórum de Guarulhos para dirimir quaisquer dúvidas que decorrer deste contrato. O que, na verdade, está acontecendo a partir da Lei 9.307 de 96, não é isso, doutor? Você agora pode eleger a CANAMA. Isso mesmo, você elege a CANAMA porque aqui tudo é mais rápido. É isso mesmo, doutor? Exatamente. É mais rápido, é eficiente e também é justo. O nosso procedimento aqui ele é um procedimento extremamente claro. Não atuamos de forma alguma em áreas que a arbitragem não pode atuar. Isso é importante esclarecer. Não são todas as áreas em que a CANAMA pode atuar, né? Os conselhos arbitrais podem atuar. Eu queria já, para emendar, perguntar para o senhor o que é o compromisso arbitral. Perfeito. Então, a cláusula arbitral, como eu disse, é esse acordo que as partes firmam e fazem constar no próprio contrato. A cláusula compromissória. Exatamente, a cláusula compromissória. Agora, o compromisso arbitral também é um acordo entre as partes. Esse compromisso arbitral ele deve, sim, constar também no início do procedimento. Então, no início do procedimento, aqui na própria mediação, na conciliação, as partes elas deixam bem claro que elas concordam em submeter o seu litígio ao procedimento arbitral. Então, é muito importante também deixar claro aqui que a parte precisa concordar. E essa manifestação de concordância da parte é feita justamente aqui nesse compromisso arbitral. As partes, de forma categórica, elas manifestam a vontade de submeter o litígio aqui para a nossa instituição como a arbitragem. Então, não pode, por exemplo, constar no contrato aquelas letrinhas minúsculas que a questão vai ser solucionada por meio da arbitragem. Então, é importante que conste, sim, esse compromisso arbitral, para que depois, futuramente, uma das partes não possam ir junto ao Poder Judiciário questionar, mas eu não concordei com aquilo, eu não sabia, eu fui ludibriado, me disseram que lá era um fórum, que lá era um órgão público. Deixo novamente bem claro, somos uma instituição privada e não um órgão público. E as partes somente poderão submeter o seu litígio aqui para a CANAMA desde que elas concordem. E elas devem manifestar de forma expressa essa concordância. Primeiro, quando constar no contrato a cláusula
compromissória e, posteriormente, no compromisso arbitral. Agora vamos esclarecer, estamos aqui com o doutor Cristiano Medina da Rocha, da CANAMA, vamos esclarecer alguns pontos aí sobre arbitragem, sobre mediação. Já estamos esclarecendo vários pontos aí. E eu gostaria de saber uma coisa que também são nomes complicados, mas que, na verdade, a significação é simples. E estamos aqui com especialistas para nos esclarecer. Por exemplo, cláusula escalonada. O que é isso? Cláusula escalonada. A cláusula escalonada também é uma outra cláusula que vai constar do contrato das partes. Então, as partes elas podem fazer constar em seu contrato justamente essa cláusula escalonada. Ou seja, elas manifestam a vontade inicialmente da mediação. Então, se houver conflito, vamos tentar aqui solucionar esse conflito por meio da mediação. Teremos, como eu disse anteriormente, um mediador e as partes tentarão elas próprias resolverem aquela contenda. Não sendo possível a resolução, se as partes não entrarem ali num consenso, partiremos para uma nova etapa. E essa nova etapa é justamente a conciliação. Então, observem, estávamos no procedimento onde as partes elas poderiam resolver os conflitos. Passamos para um passo posterior, que é a conciliação. Então, observem, subimos um degrau da escada. Então, agora as partes elas colocarão os seus pontos de vista e o conciliador ele tentará aqui expor o seu posicionamento. O que ele acredita? Qual seria o melhor caminho a ser seguido? Não sendo possível, aí sim começaremos a abordar a questão do procedimento arbitral. Então, o árbitro, figurando como um juiz privado, estando investido ali do poder de jurisdição, ele vai colher as provas, ele vai ouvir as partes, ouvir as testemunhas, se for o caso, até produzir provas periciais. E, ao final, ele, árbitro, ele vai prolatar uma sentença arbitral. E essa sentença, é o que eu disse, ela vai vincular o Poder Judiciário. Pois é, estamos aqui com o doutor Cristiano Medina da Rocha, da CANAMA, esclarecendo sobre vários pontos aí sobre a questão da arbitragem e mediação. E eu gostaria de saber o seguinte, do doutor Cristiano, quais são as vantagens? Muito se disse aqui durante essa entrevista sobre as vantagens, mas vamos resumir aí para quem está em casa as vantagens, né, de se procurar a CANAMA para intermediar aí essas negociações, né? Quais são as vantagens dessa arbitragem, doutor Cristiano? São inúmeras as vantagens do procedimento arbitral. É um procedimento que, infelizmente, não é difundido ainda em nosso país, e o nosso papel é justamente esse, informar aquelas pessoas que ainda não conhecem quais são as vantagens da arbitragem. Primeira vantagem, como eu já disse, é a celeridade na prestação jurisdicional. Muitas vezes, as pessoas elas acabam perdendo até mesmo o direito em virtude da morosidade do nosso Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje, todo mundo sabe, isso é público, ele infelizmente não consegue, num tempo hábil, dar a prestação jurisdicional. Na arbitragem, conseguiremos com certeza solucionar esse conflito e prestar a jurisdição àquele que precisa. Então, primeira vantagem é justamente a celeridade no procedimento. Hoje, um processo de conhecimento demora anos. Antes do processo de execução, temos a fase recursal, a própria emenda 45, que modificou a nossa Constituição, nos trouxe ali a reforma do Poder Judiciário. Ela acaba nos dizendo que o procedimento tem que ser célere. Ela nos traz a obrigação da celeridade da justiça. Mas, infelizmente, ela não nos trouxe as possibilidades para essa celeridade. Então, acredito que o ponto primordial aqui do nosso procedimento arbitral, procedimento extrajudicial, é justamente esse, a celeridade. Também é um procedimento sigiloso. O que as partes discutirem aqui em nossa sala ficarão apenas entre elas e o árbitro. E o árbitro, obviamente, ele vai responder por isso. Um outro ponto também que é extremamente importante, que deve ser ressaltado com relação à vantagem do procedimento arbitral, é justamente a economia. Então, muitas vezes se gasta... Quem que paga essa conta?